Jai Hare Krishna, boa noite a todos que ainda não chegaram, mas a gente vai começar o nosso programa de ler o Bhagavad Gita, já que a leitura do Bhagavad Gita é transcendental, né? E além do mais, a gente está na mídia, né? Estamos na internet, e essa leitura, mesmo que no momento não tenha ninguém presente, né? Vai chegando agora o nosso amigo Ekanata. Então, mesmo que não tenha ninguém presente, ainda assim, posteriormente, todos podem assistir, que eu vou colocar nos nossos diferentes canais de transmissão do YouTube, né? E também vou colocar, vou colocar no Facebook, né? Então, nós vamos colocar toda essa nossa programação em todos os canais. Então, quem não estiver assistindo presencialmente, né, ou presencialmente não, ao vivo, como nosso amigo e devoto Ekanata, Jai Ekanata, Hare Krishna, boa noite. Né? Hare Krishna, Prabhu, reverência. Eu estava falando aqui que não tinha chegado ninguém, eu ia começar, eu estava dizendo que não tem problema, porque no mundo virtual, mesmo que não tenha ninguém agora, a gente grava e coloca no YouTube, coloca no Facebook, coloca nos grupos de WhatsApp, aí depois as pessoas podem assistir, né? O importante é a gente fazer a nossa missão, né? E a nossa missão agora é de fazer o estudo do Bhagavad Gita. A gente tem que tentar entender essas mensagens de Krishna, né? Que também não são muito fáceis de entender, porque a gente está numa ilusão muito grande, né? Existe uma maia muito forte, né? Que misturada com falso ego, misturado com desejo de gozo dos sentidos, né? Faz uma sopa toda que deixa a entidade viva nesse mundo material assim bastante encoberta, né? Bastante identificada com aquilo que ela não é. Então isso chama-se a Maya, né? Maya, a ilusão material. Então para sair dessa Maya não é tão fácil, né? Então a gente tem que sempre procurar. Não é tão fácil, mas também não é impossível, né? Porque a gente pode cantar e ouvir sobre Krishna e assim a gente pode gradualmente avançar em consciência de Krishna e sair dessa ilusão. Pode sair mesmo, né? E se tornar um devoto plenamente consciente de Krishna. Então vamos começar, né? Então eu vou começar cantando um pouquinho Jaya Radha Madhava, Mahamantra Hare Krishna, e depois eu vou ler o primeiro verso do capítulo 9 do Bhagavad Gita e vou fazer um estudo, vamos fazer um estudo dos 10 primeiros versos, que são muito interessantes, tem versos muito significativos para que a gente possa ampliar a nossa consciência de Krishna. Ok, então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yasodanandanam Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Shila Prabhupada. Shila Prabhupada, Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita, Ki Jai. Então vamos ler o Bhagavad Gita como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o capítulo 9, o conhecimento mais confidencial, verso 1. Shri Bhagavan Vacha, idam tute guryatamam pravakshami anusuyave, gyana vigyana asti tam jat gyatva mokshashe subhat. Tradução. A Suprema Personalidade de Deus disse, meu querido Ajna, porque nunca me invejas, transmitirei a ti este conhecimento e sabedoria muito confidenciais. Conhecendo-os, ficarás livres das misérias da existência material. Significado. À medida que continua a ouvir sobre o Senhor Supremo, o devoto se ilumina. O Srimad Bhagavata recomenda esse processo de audição. As mensagens da Suprema Personalidade de Deus são cheias de potências e estas podem ser sentidas se os tópicos sobre a divindade suprema são discutidos entre os devotos. Isto não pode ser conseguido pela associação com estudiosos, com especuladores mentais ou estudiosos acadêmicos, porque se trata de conhecimento vivenciado. Então, aqui nesse significado, Prabhupada traz assim, uma chamada muito importante, né? Aquela de que nós, devotos, vivenciamos o conhecimento. Ou seja, nós aprendemos que não somos o corpo, nós somos almas espirituais e somos servos de Krishna. Além disso, na nossa vida prática, as nossas atividades são serviços a Krishna. Nós moldamos nossas atividades para servir a Krishna. Por exemplo, se você é um vendedor, então, se você é um vendedor, você está na categoria de Vaishya e você vende as coisas para as outras pessoas, sabendo que você vai oferecer algo bom para as pessoas. Você vai vender algo bom para as pessoas, que as pessoas vão tirar proveito daquela venda sua. Elas vão ficar felizes com aquela sua venda sua. Então, você só vai vender coisas boas. Você só vai trabalhar vendendo coisas honestas. E o lucro dessas atividades, né, que você tem como Vaishya, você vai ter um rendimento, um lucro, aí você oferece aquele lucro excedente que não vai ser usado para a sua família, para a sua manutenção, para servir ao Senhor Supremo. Então, quando você sai à rua como o pai de Krishna, que você vai buscar para Krishna a manutenção de Krishna. Você acha que Krishna não consegue se manter sozinho, e aí você vai ter que trabalhar para oferecer, assim como um pai sabe que o filho não pode se manter sozinho, né? Ele pensa assim, e aí ele trabalha para satisfazer. Então, o seu trabalho, mesmo sendo de vendedor, vai ser um trabalho consciente de Krishna, né? Vai ser um trabalho consciente de Krishna. Você vai estar servindo a Krishna com a sua ocupação, né?
Isso aí torna seu trabalho diferente, torna seu conhecimento de alma espiritual, de servo de Krishna, vivenciado, um conhecimento vivenciado. Você vai poder vivenciar esse conhecimento espiritual. Você vai poder vivenciar o conhecimento espiritual. Ok. Então, vamos continuar a segunda parte do significado. Os devotos se ocupam constantemente a serviço do Senhor Supremo. O Senhor compreende a mentalidade e sinceridade de uma criatura. Os devotos se ocupam constantemente a serviço do Senhor Supremo. O Senhor compreende a mentalidade e sinceridade de uma entidade viva específica que está em consciência de Krishna e lhe dá inteligência para compreender a consciência de Krishna na companhia de devotos. Os comentários a respeito de Krishna são muito potentes e, se alguém afortunado tem essa oportunidade e tenta assimilar o conhecimento, certamente progredirá rumo à compreensão espiritual. O Senhor Krishna, a fim de instruir Arjuna a não parar de elevar-se no potente serviço ao Senhor, descreve este 9º capítulo, os assuntos mais confidenciais dentre todos os que revelou até então. Então, Hare Krishna, boa noite, senhora Rafaela, Hare Krishna, senhorita, Hare Krishna, e nós estamos aqui lendo o capítulo 9, verso 1, tá? Então, nesse capítulo 9, Krishna fala o seguinte: a suprema personalidade de Deus disse, meu querido Ashna, porque nunca me inveja, transmitirei a ti este conhecimento e sabedoria, tendo sabedoria muito confidenciais, conhecendo-os, ficarás livres da miséria da existência material. Então, nós estamos no segundo parágrafo e, no segundo parágrafo, o Srila Prabhupada está explicando sobre a ocupação no serviço devocional, né? Então, aí a gente, no primeiro parágrafo, ele já tinha revelado um pouco, já tinha mencionado um pouco sobre essa ocupação, né? Então, aí nesse segundo parágrafo, ele está falando que quando a pessoa se ocupa em serviço devocional, o Senhor Supremo, ela percebe nessa pessoa um desejo de avançar espiritualmente. Então, quando você se esforça para tentar compreender, tentar fazer, executar os seus deveres para Krishna, né? Krishna vê essa sinceridade e vai revelando gradualmente a sua natureza, o conhecimento espiritual para ela. Ela vai começando a perceber cada vez mais que não é o corpo, que ela é uma serva de Krishna, que esse mundo material é formado da energia externa de Krishna, da energia temporária de Krishna, e que o objetivo da nossa vida é despertar um sentimento, despertar o nosso verdadeiro sentimento de amor por Krishna. Existe um sentimento que a alma tem por Krishna. E esse sentimento que a alma tem por Krishna é o elo que gruda ela com Krishna, é a cola. E esse sentimento, ele é o amor. Quando esse amor está adormecido, aí é aquela cola fraca que fica se soltando, né? Então, uma hora cola, outra hora descola, né? Então, essa semana eu fui colar o meu sapato, porque o sapato se soltou. Eu, de tanto andar com o sapato soltou a sola, né?
Aí eu fui lá e o sapateiro, não, eu vou botar uma cola bem forte. Então eu espero que o amor por Krishna seja forte o suficiente para não descolar, né? Então, se não, se for fraquinho, se tiver muito adormecido, esse amor descola e às vezes a gente vai para outro lado que não é a consciência de Krishna, né? Então aí, mas Krishna vai nos ajudando, porque ele vai fortificando essa cola, vai fortificando esse conhecimento para você desenvolver esse amor mais forte por ele, né? Então, o processo é continue e não pare, porque aí Krishna não está vendo o que você está fazendo, mas está vendo o esforço que você está fazendo, né? Vamos continuar, o verso, capítulo, o terceiro parágrafo. O próprio começo do Bhagavad Gita, o primeiro capítulo, é praticamente uma introdução ao resto do capítulo, do livro. E o conhecimento espiritual descrito no segundo e terceiro capítulo é chamado confidencial. Os tópicos comentados nos capítulos 7 e 8 relacionam-se especificamente com o serviço devocional e, porque nos iluminam em consciência de Krishna, são considerados mais confidenciais. Mas os assuntos descritos no 9º capítulo tratam da devoção pura e imaculada. Portanto, ele é chamado o mais confidencial. Quem se coloca no conhecimento mais confidencial acerca de Krishna alcança transcendência e não tem mais angústias materiais, embora esteja neste mundo. No Bhakti Rasamrita Sindhu se diz que quem tem um sincero desejo de prestar serviço amoroso ao Senhor Supremo já é liberado, apesar de permanecer no estado de existência material condicionada. Similarmente, encontraremos no Bhagavad Gita, 10º capítulo, que qualquer um pode que adote esta ocupação é uma pessoa liberta. Então, nesse significado aqui, é importante notar vários pontos, né? Primeiro ponto é que no primeiro capítulo está se descrevendo ali os exércitos, o dilema de Arjuna, né? A problemática de Arjuna, está contextualizando as falas de Krishna dentro do Bhagavad Gita, de uma situação histórica, né? No segundo capítulo, aí já vem o conhecimento confidencial, né? Que é o conhecimento confidencial, é quando Krishna começa a falar que a alma não morre, que a alma não pode ser cortada, que a alma é eterna, que a alma é indestrutível, que a alma é sempre existente, que a alma é sempre uma pessoa. Então, quando Krishna descreve as qualidades da alma, faz um estudo analítico da alma, e que essa alma é uma serva do Senhor Supremo, ela é parte do Senhor Supremo, começa o conhecimento confidencial, né? E esse conhecimento confidencial é no capítulo 2, no capítulo 3, Karma Yoga, no capítulo 4, Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Então, aí vem até o capítulo 6, Krishna explicando essa natureza de servidão da alma, a natureza da eternidade da alma, do conhecimento da alma. Então, uma série de conhecimentos que são chamados conhecimentos espirituais. Então, quando fala conhecimento confidencial, quer dizer que é o conhecimento espiritual. Ele é confidencial porque o conhecimento espiritual, mesmo que a pessoa ouça sobre ela pode não entender esse conhecimento. É necessário que aquela pessoa tenha uma atitude devocional para poder entender o conhecimento espiritual. De outra maneira, ela ouve, mas não entende o conhecimento espiritual.
né? Então, aí nesse capítulo, até o capítulo 6, Krishna está batendo em cima do conhecimento espiritual. Quando entra no capítulo 7, aí o conhecimento se torna um conhecimento mais confidencial, né? Porque aí Krishna começa a revelar a personalidade dele como a origem de todos os universos, começa a se revelar como o Deus Supremo, como a personalidade de Deus, o controlador supremo, que o capítulo 8 também, né? Krishna fala matar Sarvam, que eu sou a fonte dos mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Então, ali, Krishna está revelando o conhecimento de que ele é o Deus Supremo. Eu sou a fonte dos mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim, né? Eu existia no presente, no passado, no futuro, todas as entidades vivas estão em mim. Então, Krishna começa a revelar-se como a verdade absoluta, a personalidade de Deus. Aí esse conhecimento já se torna mais do que confidencial. Bom, no começo do conhecimento confidencial, a Arjuna estava pensando em Krishna como seu mestre. Mas agora, Krishna fala que eu sou mais do que seu mestre, eu sou o próprio Deus Supremo, né? Eu sou a fonte última de tudo, né? E assim, aí Krishna começa a dar um conhecimento mais confidencial, mais íntimo, que não é toda criatura que pode aceitar que Krishna é a suprema personalidade de Deus, né? Ah, então, aí, por isso, nesse ponto agora, Arjuna, né, recebe o conhecimento mais do que confidencial, porque depois que ele falou o capítulo 7, capítulo 8, aí entra no capítulo 9, aí o capítulo 9 trata-se do conhecimento mais confidencial, porque aí Krishna disse, eu já falei muita coisa confidencial para você, mas o que eu vou falar agora é ainda mais confidencial. Então, é o conhecimento mais confidencial, né? Então, vamos lá. Aí vamos ao outro parágrafo. Este primeiro verso tem um significado específico. A palavra idam gyanam, este conhecimento, refere-se ao serviço devocional puro, que consiste em 9 diferentes atividades: ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar, obedecer, manter amizade e entregar tudo. Pela prática destes 9 itens do serviço devocional, elevamos-nos à consciência espiritual, consciência de Krishna. Quanto à contaminação material é expurgada do coração, podemos entender a consciência de Krishna. A simples compreensão de que a entidade viva não é material é insuficiente. Esse talvez seja o começo da percepção espiritual, mas deve-se reconhecer a diferença entre as entidades vivas e as atividades espirituais daquele que entende que não é o corpo. Então, aí, nesse significado agora, nesse segundo parágrafo, né, Srila Prabhupada está explicando o ponto de que nós somos uma parte de Krishna, certo? Mas só vivenciar só compreender que nós somos uma parte de Krishna não é suficiente. Nós precisamos, mais que isso, nós precisamos viver em prática a nossa relação com Krishna. Então, a nossa relação com Krishna é uma relação de servidão. Então, nós precisamos viver essa relação de serviço amoroso ao Senhor Supremo. De outra forma, o conhecimento fica incompleto. Nós ficamos com conhecimento parcial
do que nós realmente somos, né? Nós precisamos de obter o conhecimento completo. E esse conhecimento completo só é obtido quando você tem um serviço prático para com Krishna. Se você não tem esse serviço prático para com Krishna, então o conhecimento ele fica incompleto, né? Então aqui, Srila Prabhupada fala que quando a contaminação material é expurgada. Então, enquanto a gente ainda tem alguma reação pecaminosa na nossa vida, né, ou por alguma atividade que às vezes a gente nem comete mais, mas já cometeu no passado. Então, aquela atividade ela fica como uma semente, né? E ela vai crescendo, frutificando, né? Às vezes a gente não percebe as reações que nós vamos sofrer, porque a atividade ainda está na forma de semente, ainda está na forma de brotinho. A gente só começa a perceber quando ela começa a dar frutos. Aí vem os sofrimentos. Então, mas a prática da consciência de Krishna vai tirando, vai suprimindo todos esses sofrimentos da nossa vida. Agora, assim, bem, agora às vezes a gente pode ver que Arjuna, por exemplo, né, estava ali lutando, né? Então ele estava sofrendo, ele tinha que matar pessoas, estava na guerra, né? E inclusive o filho de Arjuna, Abhimanyu, morreu, né? O filho de Bhima, Gatotkacha, morreu também no campo de batalha de Kurukshetra. E muita gente morreu do lado, não morreu só do lado de Duryodhana. Muita gente morreu do lado de Arjuna. Então, de qualquer forma, a entidade viva ela vai sofrer o que o tempo vai trazer para ela. De qualquer forma, ela vai vir o sofrimento. Mas ela vai entender que Krishna está no controle. Aí, quando ela entende que Krishna está no controle, ela não mais se identifica com o sofrimento. Porque o ruim não é o sofrimento. O ruim é você se identificar com esse sofrimento. Você achar que é você que está sofrendo. E não entender que aquilo ali são apenas manifestações dos modos da natureza que vieram de suas atividades passadas. E aquelas manifestações vão aparecer e depois vão desaparecer. E, como Krishna fala, matras passas do Kotease, tos na açúcar do Kadá. Como a gente está enfrentando agora, está um calor, né? Está um calor, verão está quente, né? Aí o inverno é mais friozinho, né? Então, o calor e o frio é só uma percepção sensorial, né? Que surge no devido curso do tempo. No devido curso do tempo. Então, quando você chega a essa compreensão espiritual, aí você já não mais se identifica com o sofrimento, né? Que o sofrimento não vai ter. Você não vai se identificar, porque você já realizou a sua condição espiritual de serva de Krishna. E os intempéries da natureza que venham, né? Nunca vão deixar de vir, né? Então, assim, mesmo os devotos, às vezes, passam por situações difíceis, mas eles toleram, sabendo que são apenas percepções sensoriais. Ok. Verso, agora outra parte do significado. No 7º capítulo já discutimos a esplêndida potência da Suprema Personalidade de Deus, suas diferentes energias, as naturezas inferior e superior e toda a manifestação material. Agora, no capítulo 9, são delineadas as glórias do Senhor, né? Então, no capítulo anterior, Krishna estava explicando a sua criação, sua manifestação. E agora, Krishna vai falar as suas glórias, né? Então, muito legal. Krishna mesmo falando as glórias dele, né? Suas próprias glórias. Neste verso, a palavra sânscrita, anusuyave, também é muito significativa. Em geral, os comentadores, mesmo sendo muito eruditos, todos são invejosos de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Até mesmo os estudiosos mais eruditos escrevem sobre o Bhagavad Gita com muita imprecisão, porque
invejam Krishna. Seus comentários são inúteis. Os comentários feitos pelos devotos do Senhor são genuínos. Quem é invejoso não pode explicar o Bhagavad Gita ou transmitir esse preceito, perfeito conhecimento acerca de Krishna. Quem não conhece Krishna e, não obstante, critica seu caráter é um tolo. Então, deve-se ter o máximo cuidado em não aceitar tais comentários. Para quem entende que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a personalidade pura e transcendental, esses capítulos serão muito benéficos. Então, aqui nessa última parte, Prabhupada enfatiza a parte de Anusuya-vi. Se você inveja, mesmo que você inveje o seu professor, né, alguém que vai lhe instruir, você não pode obter conhecimento dele. Né? O conhecimento só pode ser obtido se você se aproxima de um mestre numa plataforma submissa. Então, para você obter o conhecimento de Krishna, você tem que aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus. Porque se você achar que Krishna é como você está invejando Krishna. Você quer tomar um lugar de Krishna, quer ficar no lugar de Krishna. Aí você não vai poder entender a mensagem de Krishna. Né? Então, um fator importante é ouvir submisso. Esse ouvir submisso é importante para se obter o conhecimento. Ok? Pronto, então esse foi o primeiro verso. O primeiro verso a gente sempre dá uma lida no significado. Agora vamos ler os outros versos e explicar um pouquinho mais, sem ler o significado, só explicar o que Krishna está falando. Desculpe. Então, este conhecimento é o rei da educação, o mais secreto de todos os segredos. É o conhecimento mais puro e, por conceder a percepção direta do eu, é a perfeição da religião. Ele é eterno e é executado alegremente. Então, esse verso aqui, né, primeiramente, a primeira parte do verso fala o seguinte: este conhecimento é o rei da educação. O que é o rei? O rei é aquele que todos servem, né? Todos servem. Então, o rei é servido por uma hoste de pessoas, né? Muitas pessoas. Um abana, o outro abre caminho, o outro limpa, sei lá, outro joga flores, né? Outros gritam. Então, ele é servido por muitas pessoas. Então, o conhecimento que Krishna está falando agora, esse conhecimento das minhas glórias, né? Das minhas glórias transcendentais, ele é o rei de todo conhecimento. Quer dizer que todos os outros conhecimentos, Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, qualquer outro tipo de yoga, qualquer outro tipo de conhecimento, eles servem a esse conhecimento. Eles servem ao conhecimento das glórias de Krishna. Então, todo conhecimento que não é para glorificar Krishna, ele não é conhecimento. O verdadeiro conhecimento é aquele que leva você às glórias de Krishna. Né? Então, por isso que esse conhecimento que Krishna vai falar agora, que é o conhecimento de suas glórias transcendentais, esse conhecimento, ele é o rei de todo o conhecimento. Porque todos os outros conhecimentos que você possa imaginar são servos desse conhecimento. Aí Krishna fala, o mais secreto de todos os segredos. Então, por que esse conhecimento é o mais secreto de todos os segredos? Né? Por quê? Porque ele está acima da ilusão material. Né? A ilusão material, ela esconde a verdade. Isso é a característica da ilusão. Né? A ilusão é aquela energia que esconde a verdade. Então, por exemplo, você está olhando para o sol, aí vem uma nuvem. Aí a nuvem fica na frente do sol. Aí você não vê mais o sol. Você pensa que o sol desapareceu. Então, da mesma forma, você está aqui tá aí no seu quarto, eu estou aqui no meu quarto, e de repente apaga a luz. Aí a gente não vê mais nada. Né? Desliga o computador, apaga a luz, a gente não vê mais nada.
Então, todo o conhecimento, toda a realidade, ela fica encoberta pela ilusão. A ilusão encobre toda a realidade. Então, assim também, né? Assim também, esse conhecimento não é alcançado pelas pessoas que estão em ilusão. Então, ele é secreto, porque a maioria das pessoas no mundo, a maioria das entidades vivas que estão no mundo, mesmo em corpos de semideuses, eles estão cobertos pela ignorância de Maia, estão cobertos pela ilusão de Maia. Aí eles não podem entender, não podem ver as glórias de Krishna. Então, eles não conseguem enxergar as glórias de Krishna. Então, Krishna diz que esse conhecimento que eu estou dando para você, que das minhas glórias, ele é o mais secreto de todos os segredos, porque para alcançá-lo, a pessoa tem que passar por milhões de vidas. Barunam, Jamanamante, Gyanavam, Mamprapadante. Então, Barunam significa muito. Barunam, Jama quer dizer nascimento. Após muitos e muitos nascimentos, uma pessoa que está em conhecimento, ela chega a mim. Né? Então, é por isso que esse conhecimento é o mais secreto de todos os segredos. É o mais puro. Então, nós temos um monte de karma, um monte de atividades, reações às nossas atividades, nosso coração está cheio de desejos impuros, né? Vai lá, vem cá, aí de repente aparece aquele desejo, aquele pensamento de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que não desapareceu, ainda está no coração. Aí ele surge ali, né? Porque o nosso coração é impuro. Mas esse conhecimento, por você ouvir esse conhecimento, essas impurezas, elas vão desaparecendo gradualmente. Elas vão desaparecendo gradualmente. E assim você vai poder se purificar o coração. E assim, Prabhupada explica aqui no significado, né, que ele tem experiência pessoal. E a gente também tem experiência pessoal, né? Que um devoto vai cantando Hare Krishna, vai cantando os santos nomes de Krishna, aí e gradualmente ele vai se livrando esquecendo os desejos materiais, desaparecendo cada vez os desejos materiais vai desaparecendo, vai se tornando menos importante para ele, e ele vai desenvolvendo um gosto por ouvir mais sobre Krishna e esquecendo daquela gratificação dos sentidos, né? Daquele chocolate, daquele sorvete, né? Não, agora servir mais a Krishna, gastar mais tempo em consciência de Krishna. Então é isso aí. Então é o conhecimento mais puro, porque ele é capaz de purificar o coração de qualquer entidade viva. E por conceder a percepção direta do eu. A percepção direta do eu é que você serve a Krishna, e servindo a Krishna, você está servindo a você mesmo, porque você é uma parte de Krishna. Então, quando você rega a raiz da árvore, toda a árvore ela vai ficar nutrida. Toda a árvore fica nutrida. Então, por perceber diretamente Krishna, né? Perceber diretamente Krishna, então você está percebendo diretamente, você servindo Krishna diretamente, você está percebendo Krishna diretamente. Então, a experiência prática é que quando você canta Hare Krishna, né? Quando você canta Hare Krishna, realmente você sente que Krishna está ali com você, que Krishna está lhe protegendo, que Krishna está cuidando de você, que Krishna é seu amado, né? Você pode perceber que Krishna está na sua língua, quando você canta, Krishna está dançando ali na sua língua, que Krishna está lhe abraçando, né? Lhe abraçando, quando você canta Hare Krishna, Krishna está lhe abraçando, né? Krishna está ali feliz com você, está rindo, está olhando para você. Então, quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você tem uma percepção direta. Você faz um serviço para Krishna, eu vou limpar o templo de Krishna, vou oferecer uma flor para Krishna, e aí você sente que Krishna está ali com você, naquele momento, ele está ali, ele se manifesta,
né? Você percebe, talvez você não consiga, assim, devido à contaminação, ver Krishna completamente, percebê-lo. Você sabe que ele está ali. E aquilo ali dá um sentimento de felicidade para você, né? Por exemplo, agora a gente está falando Bhagavad Gita, ouvindo Bhagavad Gita. Krishna está aqui, né? Krishna está conosco aqui, nesse momento de consciência de Krishna, que a gente está ouvindo o Bhagavad Gita, estudando o Bhagavad Gita. A gente sabe que Krishna está aqui, e às vezes Krishna fala umas coisas, às vezes Krishna fala outras coisas, são as palavras dele, né? Então ele está pessoalmente aqui. A gente pode sentir, não pode não ver, né? Talvez assim eu possa ver a foto, né, aí de Krishna do lado de Ajna, na quadriga, mas a gente percebe que Krishna está nesse momento com a gente aqui, que esse momento o Krishna está presente, né? Dá para perceber isso, que ele está aqui nesse momento. Talvez não completamente a gente perceba, mas alguma coisa a gente percebe. Então, esse conhecimento ele dá direta percepção do eu. E é a perfeição da religião, né? Porque todos os processos religiosos, eles terminam em servir a Krishna. Se você pratica a religião para quê? Para curar a sua doença, para você ganhar um emprego melhor, para você curar a doença do seu filho. Não, isso aí, o propósito da religião não é esse, né? Mesmo Jesus, ele falava que eu não vim aqui para fazer esses milagres, eu só faço porque se eu não fizesse, vocês não iam vir me ouvir. Eu vim aqui para falar, né? O amor puro por Deus, né? Eu vim aqui para dar a mensagem. Não é o meu propósito, né? Então, o propósito da religião é despertar esse amor puro por Deus. Então, como esse conhecimento, ele é o conhecimento dos processos de serviço devocional, então você já está servindo a Deus. Então, ele é a perfeição da religião. E você, mesmo no início, você já está na perfeição, mesmo no início. Ok? E é executado alegremente. Porque se você tivesse, assim, de levar lapada nas costas, né? Chibatada na costa para purificar os pecados, vai purificar o pecado? Tá bom. Ajoelha aqui no milho e eu vou lhe dar 50 chibatadas. Aí pronto, seus pecados vão se purificar. Mas isso não é muito alegre, não. Isso não é alegre, não. Não é alegre, não dá prazer isso aí, não. Então, o que dá prazer você vai purificar os pecados? Vai lá, canta ali no Kirtana. Canta, dança, pula, né? Isso aí é que purifica pecado? Purifica. Então, é um processo alegre. Processo alegre. Você vai dançar, cantar, depois tomar praçada. Então, isso aí é uma coisa muito alegre. Que religião boa, né? Canta, dança, toma praçada, né? E não trabalha, não? Trabalha também. Você trabalha com espírito de devoção. Se você for trabalhar no campo, você vai pegando aquela enxada e vai cavando e plantando as sementinhas e aguando, e você vai entendendo ali de contato com a natureza. Se você vai trabalhar distribuindo livros, aí mais alegre ainda, né? Porque quem sai para distribuir livro? Se tiver triste, não distribui livro nenhum. Para você distribuir livro, você tem que estar alegre, você tem que estar com maior entusiasmo, com maior energia, com maior fogo dentro de você, o fogo do sacrifício para Krishna. Então, é um processo que se executa alegremente. Seja lá qual for o processo, se executa alegremente, né? Se você não está executando alegremente, é por causa das contaminações. Você tem que tirar as contaminações e se fixar no conhecimento da consciência de Krishna. Aí sim, aí você vai entender que ele pode ser executado alegremente. Ok. Então, esse verso, assim, quando você for ler o Bhagavad Gita, ele tem 4 páginas de significado, né? Então, o Padre explica muito bem aqui. O verso 3, ele diz: aqueles que não são fiéis, né? Ashradadana Purusha, né? Aqueles que não são fiéis, né? Neste serviço devocional, não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Então, aqui é o seguinte: Ashradadana Purusha significa que você tem que ter fé em Krishna. Alguma fé em Krishna você tem que ter.
Porque se você estiver executando serviço devocional, mesmo que você ofereça flores, ofereça incenso, você cuide do altar, você distribua livros, né? Mesmo que você faça muitas atividades conscientes de Krishna, se você não tiver fé, você não vai continuar, não vai poder progredir na sua vida espiritual. Você tem que ter. E que fé é essa? Fé de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Essa fé tem que ter. Você tem que ter a fé de que Krishna é o Senhor Supremo, que Krishna vai te proteger, que Krishna vai cuidar de você, que Krishna é o objetivo último. Se você não tiver essa fé, Ashradadana, se você não tiver a fé, você não vai poder progredir. Se você achar que Krishna é uma pessoa comum, é um homem como eu, desse mundo material, que é sujeito às leis da natureza material, então, se você tiver essa dúvida de que Krishna é infalível, que Krishna é Deus, você não vai poder progredir na consciência de Krishna. Né? Então, Krishna fala aqui, Ashradadana Purusha, Dharmasyasya Paramtapa Aprapyamam Nivartante, Mrityu Sansara Vartmani. Você volta ao ciclo de nascimentos e mortes. O verso 4 diz, sob minha forma e manifesta, eu penetro este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Então, aí Krishna começa a falar das suas glórias. Né? Nesse primeiro verso agora, ele começa a falar das suas glórias. Ele diz que sob minha forma e manifesta, Mayatatam idam sarvam, né? Jagati avyakta murtina, murti quer dizer forma, né? Então, sob a minha forma imanifesta, eu penetro todo esse universo. Então, Krishna, ele está em toda parte, mas de uma forma imanifesta. Quer dizer, as pessoas comuns não podem vê-lo, né? Ele penetra tudo. Todos os seres estão em mim, porque assim como o espaço, né? No espaço tem o ar, né? No espaço tem os planetas, no espaço tem as pessoas. Então, tudo está no espaço. Então, Krishna diz, assim mesmo, da mesma forma, todos estão em mim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou neles, né? Eles estão em mim, mas eu não estou neles. Como é que Krishna não está neles? Que Krishna não se identifica com a natureza material, como as entidades vivas estão se identificando. Então, toda a natureza material está em Krishna, está dentro do corpo de Krishna, ela reside em Krishna, assim como o Prabhupada dá um exemplo aí também nos Vedas, que o ar às vezes está no espaço, o ar está no espaço, né? Às vezes o ar está calmo, às vezes o ar está agitado, né? Mas o espaço não se abala com o ar, apesar do ar estar no espaço. A agitação do ar no espaço não interfere no espaço. O espaço continua sendo sempre o mesmo espaço. Então, da mesma forma, Krishna está em toda parte como o espaço, mas as entidades vivas estão nele, né? Como o vento está no espaço, mas ele não está nas entidades vivas, ou seja, ele não está identificado com as entidades vivas, com as agitações das entidades vivas. Né? Então, verso 5. E, mesmo assim, os elementos criados não repousam em mim. Observa a minha opulência mística. Né? Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, e apesar de estar em todos os lugares, não faço parte dessa manifestação cósmica, pois meu eu é a própria fonte da criação. Então, aí Krishna agora está explicando o que ele falou anteriormente, né? Como é isso que eu estou em toda parte, mas ninguém está em mim, né?
E eu também sou... Aí Krishna fala que meu eu, não está apegado a essa natureza material. Então, quando a entidade viva recebe um corpo material e ela entra no corpo material, ela se identifica com o corpo material. Porém, toda essa manifestação material, todo esse trabalho, toda essa criação, ela é feita por mim, ela está em mim, mas eu não me identifico com ela. Não penso que eu sou qualquer coisa material. Eu sempre permaneço na minha plataforma espiritual, transcendental, consciente de Krishna. Então, continuando, aí tem uma coisa, pois meu eu é a fonte de toda a criação. Então, Krishna não pode ser dominado pela natureza material, porque o eu dele foi que criou a natureza material. Então, se o eu dele criou a natureza material, esse seu eu é superior à natureza material. Então, a natureza material não pode dominar Krishna, porque Krishna é a fonte da natureza material, né? Você não pode dominar a quem você foi criado. Você não pode dominar quem você foi criado. Por exemplo, um computador, ele pode fazer coisas maravilhosas, mas ele não pode dominar o homem, porque foi o homem que criou o computador, entende? O computador não pode dominar o homem, né? Porque foi ele que criou. Ele não pode ter uma inteligência superior à do homem. Ele tem essa inteligência que o homem artificialmente colocou nele, né? Então, assim, Krishna não pode ser dominado pela natureza material, porque foi Krishna que programou a natureza material. Foi ele que ditou as leis da natureza material. Verso 7. Ó filho de Kunti, no final do milênio, todas as manifestações materiais entram em minha natureza, e no começo do milênio, por minha potência, eu as recrio. Então, Krishna está falando agora sobre o ciclo de criação e aniquilação da existência material. Krishna já tinha falado isso antes, agora Krishna está falando de novo. Krishna fala que quando Brahma morre, então Brahma vai para o mundo espiritual e todo o universo é aniquilado e todas as entidades vivas entram no corpo de Krishna, de Narayana, o reservatório de todas as entidades vivas, e ficam lá em repouso, esperando a nova criação. Então, quando Narayana ele chega ao tempo de uma nova criação, aí ele olha para a natureza material e lança as entidades vivas na natureza material. Assim como um homem, ele coloca um sêmen no ventre de uma mulher e ali a criança se desenvolve. Então, o homem só faz lançar o sêmen. A mulher é que faz todo o processo de desenvolvimento do corpo da criança. Todo o processo é feito no ventre da mulher. Então, similarmente, Krishna apenas olha para a natureza material e depois não faz mais nada. A própria natureza material, fermentada com as entidades vivas, vai desenvolver todos os corpos das entidades vivas de acordo com os seus desejos passados, né? Krishna não cria novos desejos. Os desejos já existiam nas entidades vivas nas vidas passadas, na vida passada delas, né? Aí Krishna aqui, nesse verso, está falando essa glória dele, essa glória, que ele é o começo, o início e o fim. Ele é o começo, o meio e o fim, né? Então, esse foi o verso 7. Verso 8. Verso 8. Toda a ordem cósmica está sujeita a mim, né? Sob minha vontade, ela repetidas vezes manifesta-se automaticamente. No final, ela é aniquilada sob meu desejo. Então, todo esse processo de criação, manutenção, aniquilação, Krishna fala, tudo isso ocorre pelo meu desejo. Porque eu desejo
então ocorre uma criação. Porque eu desejo se mantém. E toda a ordem cósmica, todas as leis da física, da química, todo tipo de leis matemáticas, elas ocorrem, são criadas por mim. Tudo obedece essas leis e essas leis foram criadas por mim, né? Então, o cientista, às vezes, pensa que a matéria morta foi capaz de criar uma lei, porque todas as leis já existiam no começo da criação. Por isso que a criação é ordenada. Então, porque a criação tem tem um processo, né? Tem um processo evolutivo ordenado. E se é ordenado, quem ordenou, né? Então já existia a lei de ordenação. Ninguém criou a lei de Newton, ninguém criou as leis de Faraday, ninguém criou lei nenhuma. As pessoas apenas descobriram as leis que já estavam ali na natureza e começaram a aplicar, descobriram a lei, estava lá, mas ela estava em manifesto para muitas pessoas, né? E aí algumas pessoas inteligentes puderam descobrir aquela lei, né? E passaram para outras pessoas. Então, assim também, Krishna, todo o universo está cheio de leis, cheio de leis. E Krishna fala que essa manifestação material, ela ocorre de acordo com minhas leis, com minhas ordens, com os meus ditames, né? Então aí Krishna é uma glória de Krishna, uma glória de Krishna. Mais uma. Então, verso 9. Ó Dhananjaya, nenhuma desses trabalhos pode alterar-me. Eu estou sempre desapegado de todas as atividades materiais, como se fosse neutro. Então, aqui também eu acho esse verso muito incrível. Deixa eu ver se eu tinha decorado esse verso. Nachamantani karmani nibbadnananti dhananjaya udashina vadasinam asaktam teshu karmasu. Eu acho que eu não tinha decorado esse verso, não. Se decorei por pouco tempo, né? Mas é um verso muito incrível, que Krishna diz que ele fez tanto trabalho, né? Criar um universo dá um trabalho danado, né? Tantas leis, né? Tantas leis que Krishna fez, tanta variedade material, tantas assim, manifestações maravilhosas, né? Quer dizer, tudo isso é tão maravilhoso, tão grandioso, mas aí Krishna fala que eu não estou apegado a nada disso, né? Às vezes, né, a gente faz um desenhozinho, ou então a gente faz uma canção, ou então a gente faz um trabalho assim, né? Cozinha uma comida muito deliciosa, e imediatamente a gente se apega, né? A gente se apega, né? Ou então constrói uma casa, né? Aí fica apegado à casa, né? Fica apegado às coisas que a gente faz, né? E são coisas muito pequenas e a gente fica apegado. Mas Krishna fez tantas coisas, né? Tantas coisas grandes, maravilhosas, e ele não é apegado a nada, né? Não é apegado a nada. Então, e por não ser apegado a nada, ele não se prende, né? Porque a gente só se prende a esse mundo porque a gente é apegado às coisas do mundo. Por nossos apegos às coisas do mundo, o nome já diz, apego, fica pegada, fica preso, né? A gente fica preso a esse mundo por causa dos apegos. E Krishna fala, eu sou desapegado. E o verso 10, esta natureza material, que é uma das minhas, esse verso eu decorei. Mayadi akshena prakriti suyate satcharataram retunanena kaunteya jagat viparivartate. Esse aqui eu sabia, esse verso decorado. É um verso muito importante. Esta natureza material, que é uma das minhas energias, funciona sob minha direção. Quer dizer, Krishna não é dominado pela natureza material. E essa natureza material é uma energia dele. E funciona sob a direção de Krishna. Ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e inertes, obedecendo-lhe
ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Então, sob o controle da Maya de Krishna, essa criação é criada e aniquilada repetidas vezes. Né? Então, esses 10 primeiros versos aqui desse capítulo estão descrevendo as glórias de Krishna. Né? O 11º verso, certo? Ele diz: Avajananti mamuda manushinta nunashita parambavam avajananto mamabhuta maheshwaram. Também eu sabia esse verso decorado. Os tolos zombam de mim quando eu desço na forma humana. Eles desconhecem minha natureza transcendental como o supremo Senhor de tudo que existe. Né? Então, aí, nesse verso, Krishna fala, bom, eu sou tudo isso, essas são minhas glórias, né? Mas não é todo mundo que consegue compreender, não. Né? A maioria das pessoas são tolas e quando eu venho aqui, elas olham para mim nessa forma humana e acham que eu sou um como elas. Né? E aí zombam dele. Né? Aí, a partir desses versos aqui, do capítulo 11 em diante, né? Que outra pessoa vai dar essa aula, talvez vamos ver quem vai ser, seria bom uma devota. Aqueles que estão assim perplexos deixam-se atrair por opiniões demoníacas e ateístas. Então, esses versos agora, Krishna, até o verso 10, ele falou suas glórias. Agora ele está falando das pessoas que não têm fé no caminho do serviço devocional e não aceitam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Aí vai ser o tópico para a aula do próximo sábado, ok? Sábado vai ser hoje é dia 27, né? Deixa eu ver aqui. 23, hoje é 23, então o próximo sábado vai ser dia 30. Dia 30. Então, no próximo sábado, dia 30, eu vou ver quem eu posso trazer aqui para dar essa aula agora, falando das pessoas que não aceitam Krishna como a verdade absoluta. Né? O que Krishna fala sobre essas pessoas. Né? Ok. Então, vamos parar por aqui. Passou só 5 minutinhos do tempo regulamentar. São 9h05, né? 21h05. Né? Se você tiver alguma pergunta, Rafaela. Ok, Rafaela. Hare Krishna. Então, obrigado pela sua presença. Realmente, se você não viesse, eu ia dar aula sozinho, porque o Ekanata entrou aqui, né? Mas eu acho que ele teve algum problema na internet, que ele saiu, né? Ok? Tchau, então vamos encerrar por aqui a nossa gravação de hoje e depois a gente vai colocar essa gravação nos outros grupos. Hare Krishna, né? Os grupos aí. Vai chegar aí a gravação. Tchau.